Uma ótima tarde a você. Está no ar ao vivo para todo o país o Agricultura BR, segunda edição de hoje. Estamos pelas parabólicas, também pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio do Brasil. Notícias, informações, qualidade, você só vê por aqui e, claro, grandes ofertas, oportunidades de negócios. Você também está nos acompanhando pela Claro TV, pela Neo TV no Brasil e no Paraguai. E a partir deste momento, TV Imaculada Conceição levando o sinal aberto do Agricultura BR para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando a respeito do tema, que foi o grande destaque entre esta última segunda e terça-feira, foi anunciado na segunda noite e ontem nós repercutíamos esse tema. O que aconteceu? Nós tivemos a Tailândia habilitando plantas frigoríficas aqui no Brasil, em 5 estados brasileiros, o que trouxe um aspecto ainda mais positivo para o trabalho do Ministério da Agricultura e também para as exportações de carne. O governo federal vai conseguindo emplacar novos mercados. Isso é extremamente bom para a produção agropecuária do Brasil e para a população de maneira geral. Sobre este assunto, nossa equipe conversou com Jorge Carmadelli, ele que é presidente da ABIEC, Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes. Ele conversou com Walter Puga Júnior sobre a habilitação. Doutor Carmadelli, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos agora tocar no assunto do dia, O assunto que é destaque no noticiário para quem trabalha com carne bovina. A Tailândia já liberou unidades do JBS, do Marfrig e também do Minerva, para exportação. A perspectiva de outros países, assim como a Tailândia, proceder a uma abertura para o Brasil continua este ano? Qual é a possibilidade, doutor Carmadelli? Olha, a gente fez um trabalho aí de estudo e de constatação dos melhores momentos, melhores approaches, E a gente tem aí a curto e médio prazo identificado mercados extremamente importantes como Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Outrora a gente tinha a Indonésia, mas a gente conseguiu abrir, a Tailândia também. Então, a curto prazo seria esses 3 mercados com uma referência de excelência, porque hoje o Japão importa 720 mil toneladas por ano e tem um dos 3 melhores preços médios de importação do mundo, Então, para nós seria coroar essa linha progressiva de abertura de mercados e, mais do que isso, colocar uma opção comercial ao associado da ABIEC para a venda de cortes nobres, que hoje a gente está mais ou menos fidelizado única e exclusivamente para o bloco europeu. Temos aí uma compra acentuada feita pela China, Os últimos levantamentos mostram, o último levantamento da ABIEC mostra que 39%, quase 31,9% da nossa exportação de carne bovina vai para a China. A China continuará comprando nessa quantidade nos próximos anos? Qual é a expectativa? Bom, a gente teve um pico de excelência na China lá em outubro, novembro, dezembro do ano passado, fruto de uma série de itens, E naquela época a gente chegou a mandar 80 mil. Na reunião de final de ano, onde a gente faz a tradicional projeção para o ano sequente, Nós observávamos naquela ocasião que a gente voltaria a esse patamar de 40, 50 mil toneladas por mês, e que os preços voltariam aos patamares dos meses anteriores que eu citei. Então, a expectativa que se tem, apesar de alguns detalhes hoje, de dificuldades de retorno da continuidade, houve abertura de mais de 2 milhões de restaurantes, mas tem todo um modus operandi, essa recuperação do fast food, do food service, pode oscilar um pouco, muito mais a relação de preço do que o próprio volume. Então, a gente acredita que vai permanecer aí entre 40 e 50 mil toneladas por mês, dando essa magnitude à importação dos chineses para esse ano e para os futuros anos. A perspectiva desses novos mercados, e o senhor lembrou bem aqui, são mercados ligados à Ásia, Ela continua promissora este ano? As exportações do Brasil devem crescer também em 2020? Boa pergunta, Na nossa projeção da coletiva de final de ano, a gente fez uma projeção de média de 11% em cima dos números de 2019 e uns 12% a 13% em cima de receita,
Nós, apesar de todo esse problema do coronavírus, nós ainda não vamos nos manifestar sobre qualquer tipo de alteração, e sim tendo uma expectativa que com os resultados paralelos desse processo, né, que a gente pode enumerar como o retorno da aprovação das exportações para os Estados Unidos, né? Apesar da gente ter sido liberado em 22 de fevereiro, comercialmente as coisas não tinham compatibilidade de preço de boi com preço de exportação. Na sequência, houve problemas de abastecimento de alguns países, e a própria situação hoje dos Estados Unidos é corroborada pela dificuldade de pessoas para mão de obra, fruto da política de imigração, e a disseminação e o retorno, a ida e volta, né, de ocorrências de coronavírus nas plantas, fez com que esse mercado ficasse atraente, e nós também contamos hoje, já iniciamos, né, com as exportações para os Estados Unidos. A alternativa da Tailândia. E mais do que isso, Puga, a possibilidade hoje que nós vamos nos deparar com as condições, de qual é o país, qual é o concorrente que vai poder enfrentar melhor essa crise, né? Por isso, da determinação da BIEC e seus associados de cumprir todos os protocolos, né? E trabalhar em cima do menor tipo de dano à cadeia produtiva como um todo, para que, passado esse coronavírus, a gente possa atender, não é nem a expectativa, toda essa demanda, e com uma característica muito importante, né? Todos os países que exportam carne praticamente não têm concorrência em relação ao Brasil, e não é nem por volume, é por tipicidade de produto. Vou explicar melhor. Quando tu desmonta o boi, tu gera 3 tipos de carne: carne culinária, carne ingrediente e carne gourmet. A carne gourmet, ela está muito mais destinada a padrões raciais, com marmoreio, etc., que são cativos da raça europeia. Já a carne culinária e ingrediente são aquelas produtos de abastecimento com pouca gordura, né? Com isso, não estou dizendo que o Brasil não tenha penetração ou alcance, nós estamos fazendo um trabalho para ocupar esse espaço com mais vontade da área gourmet. Mas quando tu te reporta a carne culinária, que é aquela que vai, né, para uma massa, para um molho de massa, e ingrediente que é para uma lasanha, para um pastel, nós estamos falando de países com grande densidade demográfica e também todos aqueles que passam por algum viés de dificuldades comerciais, como, por exemplo, o Irã, né? Então, o Brasil tem essa condição ímpar, né, e uma resposta rápida em termos de oferta perene, preço competitivo, um produto verde sem o uso de anabolizantes ou de beta-agonistas, né? Então, todo esse pacote nos credencia a uma condição ímpar pós-coronavírus, e é isso que a gente está fazendo junto com o Ministério, mas principalmente dentro dos protocolos estabelecidos pelas indústrias da BIEC. A perspectiva, então, é melhor para a carne bovina quando consideramos, por exemplo, frango e suíno. Está num momento mais difícil. Para a carne bovina, a perspectiva, então, continua positiva, de modo geral? Sim, continua positiva, mas eu acredito também que com muito cuidado, né, essa maior vocação, digamos assim, né, o problema ocasionado pela disseminação da peste suína africana, né, o problema da dificuldade de controle hoje entre as fronteiras da China com a Rússia, certamente vão elevar a demanda até que esses países, principalmente a China, se reestruture em termos de genética, implementação do sistema novo criatório para suínos. Eu acho que todas as proteínas, né, estarão extremamente bem colocadas nesse processo futuro. Vale lembrar, né, que a prerrogativa ou a decisão de cada país de privilegiar saúde pública corretamente em detrimento a outros itens pode ocasionar também algum descontrole no que a gente vem ouvindo aí desses H1N1 da vida aí, né, em relação ao setor de aves. E também não tem como não fazer a conotação de que não houve abalo no mundo árabe, que por regras religiosas não consome suíno, mas se tiver algum tipo de abalo
Na área de aves, o boi vai ter uma embocadura completamente diferente, né? Então, a gente tem que observar e ver o andamento desse processo. Agradeço a sua entrevista, doutor Camardelli. Um grande abraço e saúde para todos aí. Eu sigo falando a respeito de pecuária, mas agora falando de pecuária, de soja, de cana também. Alguns estados brasileiros têm conseguido reduzir as suas áreas de pastagem destinadas à pecuária, à pastagem, e migrando elas para a agricultura, principalmente para a soja, em alguns casos até o ano passado para o algodão, migrando para florestas, migrando também para a cana até o último ano. E mantendo aí bons níveis, aliás, até elevando os níveis de produção pecuária através da tecnologia. E nós quisemos saber do professor Marcos Fava Neves como que esses estados, como Mato Grosso do Sul é um bom exemplo, como que esses estados, o pecuarista pode continuar trabalhando para conseguir esses resultados. O caminho principal para o pecuarista hoje é continuar o seu trabalho árduo, diário, controlando bem os seus custos, tomando cuidado com a questão financeira, olhando o pasto, usando tecnologia, para que ele tenha como foco principal a construção de margens na atividade dele. Construir margem é melhor do que ficar maior. E uma vez que você constrói mais margens, olhando bem os seus custos, administrando de maneira adequada, você pode participar de um ciclo expansionista já estando melhor, mais seguro, mais embasado. E a pecuária no Brasil, ela tem feito um trabalho, na média, louvável, liberando áreas que antes eram de pastagens para a produção de grãos. Os próprios pecuaristas têm feito uma diversificação bastante saudável. Eu adoro, e não sou só eu que adoro, o mundo adora a questão da integração lavoura, pecuária, floresta. Isso aí tem até hoje já à disposição o boi carbono zero que a Embrapa fez. Então tem tanta coisa por fazer que essa seria, na minha leitura, a agenda do pecuarista. Pensar moderno, pensar nas questões de carbono, sustentabilidade, eficiência da produção. E olha, eu vou trazer agora os números da ANEC atualizados em relação às suas estimativas de exportação para o mês de maio. De acordo com a ANEC, vão ser embarcadas 14 milhões de toneladas de soja nesse mês de maio. Até o último dia 23, tinham sido embarcadas 10 milhões e 800 mil toneladas, de acordo com a associação. Vamos dar uma olhada nesses números que a ANEC nos traz. Você vê aqui os números para maio de 2020, como eu disse aqui, ó. Até o dia 23, vinha com 10 milhões e 900 mil toneladas. A previsão para o mês de maio é de 14 milhões de toneladas. Como é que se baseiam esses números de acordo com a ANEC? Tanto na comercialização para entrega em maio, quanto também no line-up dos portos, a chegada de navios aqui no Brasil para carregar com soja. Esses são os números de acordo com a ANEC. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja em Chicago, vinha operando no campo positivo há pouco. Nós temos soja ali já no campo positivo, quase próxima à estabilidade, mas vindo num campo bom aqui. Posição de julho, 8 dólares 48 centes mais 2, agosto 8,49, setembro 8,50, novembro 8 dólares 56 centes por bushel. Hoje as informações positivas para a soja negociada pelos Estados Unidos é que o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou números de vendas de farelo de soja para países lá da Ásia, que não é a China, mas farelo de soja para alguns países asiáticos. Veja comigo agora como é que vem o dólar comercial agora no Brasil. O dólar vinha com 2 dias com quedas expressivas e a queda continua. Agora perde 1,03%, vindo para R$ 5,30 mais 4 a moeda norte-americana.
Você viu soja, viu dólar, agora dá uma olhada como é que está a formação do preço para a soja nos portos do Brasil, de acordo com a Grãos Corretora, entrega em junho. Porto de Santos tem o valor a R$ 106 a saca, Paranaguá R$ 105 por saca de 60 quilos. São os números que eu destaco agora para a soja nos portos do Brasil. E ainda hoje você vai conferir entrevista exclusiva com o analista do Canal do Boi, João Pedro Dias, que fala a respeito da pecuária, com essa questão de ter poucos insumos. E quem comenta também essa questão aqui no Agricultura BR é Alcides Torres, da Scott Consultoria. Ainda hoje você tem essas entrevistas e logo mais depois do intervalo vamos falar um pouco a respeito de etanol e como que vai reduzindo as vendas do produto no Brasil. Eu volto já. E as perspectivas para o mercado da soja no cenário internacional são incertas, pelo menos de acordo com Rabobank e Brasil, que trouxe aí alguns números que mostram essas incertezas por conta do conflito comercial entre China e Estados Unidos em meio à pandemia. Você confere mais informações agora com Walter Puga Júnior. Victor Ikeda, obrigado por ter recebido nosso convite, participando mais uma vez na nossa programação. Vamos falar do assunto que você acompanha, né? Você acompanha o mercado de grãos, você acompanha o dia a dia. Nós temos para a soja uma perspectiva positiva a princípio, mas essa guerra entre Estados Unidos e a China que volta novamente a ocorrer, um acirramento dos ânimos, pode novamente estimular uma procura por soja brasileira? Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acredito que sim, é um momento em que o mercado começa a avaliar quais podem ser os futuros impactos dessa questão da discussão comercial entre China e Estados Unidos. A gente acredita que em função da crise econômica gerada pela doença, provavelmente a China não deva atingir todas as metas do acordo comercial fase 1, firmado em janeiro. Obviamente que não inclui somente produtos agropecuários, tem outros produtos na lista de metas que foram estabelecidas no acordo comercial, mas obviamente sim, é um ponto de atenção para ser monitorado, e é muito importante ressaltar que as exportações de soja dos Estados Unidos para a China, elas vão ter um peso muito grande para evitar que os estoques americanos subam significativamente esse ano, que poderia gerar um cenário de pressão de preços em Chicago. Esse ainda não é o nosso cenário base, mas a gente tem que estar monitorando isso sim, porque ele deve impactar os preços internacionais da soja. Aqui no Brasil, a demanda por soja tem sido constante no período de guerra entre Estados Unidos e a China. Isso elevou os preços nos portos. Os preços podem melhorar em função dessa guerra ou ainda é muito cedo para uma avaliação de evolução desse mercado? Sim, nós temos que avaliar, especialmente no segundo semestre. A gente tem que, agora, basicamente o mercado do ponto de vista de oferta, ele acompanha o andamento da safra americana, e o que vai acontecer? Basicamente a janela de exportação americana, ela começa principalmente a partir do final do terceiro trimestre, início do quarto trimestre. Então, eu acredito que se em algum momento houver uma escalada da guerra comercial, isso pode abrir uma janela de exportação para o Brasil no último trimestre, especialmente, o que pode sim impactar os preços nos portos aqui no Brasil. Mas, de linhas gerais, se a gente analisar fundamentos, a gente acredita que há, por enquanto, ainda um cenário construtivo para preços no mercado internacional quando a gente analisa a Bolsa de Chicago. Os preços estariam nas expectativas do Rabobank em que níveis, já que você fala numa melhora de preços para a soja? Sim, basicamente, se a gente analisa um cenário construtivo, falando de leve suporte para as cotações de soja em Chicago, hoje o Rabobank trabalha com base nos fundamentos, num intervalo entre 8,50 e 8,70 dólares por bushel. Hoje ainda está levemente abaixo de 8,50. O que estaria incluso nesse nosso cenário de 8,50 a 8,70 de intervalo? Basicamente, a gente teve uma revisão para baixo aqui na oferta disponível da safra da América do Sul, seja com as perdas que a gente viu no Rio Grande do Sul consolidadas, mas também há de se considerar que a Argentina, que tinha uma perspectiva de safra de 55 milhões de toneladas, hoje já se fala de algo mais próximo de 50, então praticamente 10% de redução nas últimas revisões. A gente tem que considerar que a China
a parte dessa questão da guerra comercial, ela deve iniciar a retomada de importações de soja em grão. Então, ano passado, impactado pela peste suína africana, a China importou ao redor de 83 milhões de toneladas. Esse ano a gente estima que o ideal seria 87, mas a China deve começar a aproveitar esse momento de preços relativamente pressionados da soja para fazer estoques. Então as importações podem somar aí próximo de 90 milhões de toneladas, então uma retomada de quase 10% nas exportações da China. E, como eu falei, se os Estados Unidos conseguirem exportar um volume significativo para a China, especialmente com a entrada da oferta dessa safra 2021, isso limitaria avanços significativos de estoques dos Estados Unidos. Então, tudo isso gera esse nosso cenário relativamente construtivo para a soja, hoje abaixo de 8,50, mas a gente acredita que há espaço para avanços, talvez para um intervalo entre 8,50 e 8,70 dólares por bushel ao longo do segundo semestre. Nós temos uma produção estimada, alguns órgãos do governo apontaram até 126 milhões de toneladas de produção de soja. Mas o Rabobank tem uma expectativa de números mais baixos, não? Isso, basicamente a gente trabalha ainda hoje com um intervalo entre 122 e 123 milhões de toneladas de consolidação da safra 19 e 20 no Brasil. Como eu apontei, o Rio Grande do Sul realmente foi um cenário que preocupa mais, com cortes mais significativos de produção no comparativo com o ano passado, mas a gente tem que considerar que teve uma retomada no Paraná, que na safra 18-19 foi impactada pelo clima e esse ano voltou um pouco mais à normalidade. Estados no Cerrado brasileiro, de certa forma, também tiveram uma safra dentro da normalidade, quando a gente olha a soja, e a região de fronteira agrícola ali do Mato Piba também não teve impactos significativos de clima. Então, em linhas gerais, uma preocupação maior no Rio Grande do Sul, que realmente fez com que houvesse esses cortes nas perspectivas, nas últimas revisões, principalmente dos órgãos oficiais. A gente também estima que isso pode ser levado em conta, mas outros estados em relativa normalidade. A gente há de considerar também que o Brasil teve uma expansão de área de soja no comparativo com a safra passada, o que de certa forma já ajuda a ter uma recomposição de oferta no comparativo com a safra 18-19. Estaríamos perto de 122 a 123 milhões de toneladas? Isso, esse basicamente é o nosso cenário base para a safra 19-20 aqui no Brasil. Bom, eu agradeço a entrevista de Victor Ikeda. Você acaba de ter as últimas informações aí apuradas pelo Rabobank. Obrigado, Victor. Obrigado, Walter. Até a próxima. Tá aí Victor Ikeda com Walter Puga Júnior falando sobre soja. Por aqui agora eu falo a respeito de etanol e como era esperado, evidentemente, houve redução na comercialização de etanol no Brasil, que só não foi pior porque o produto, o combustível, ficou bastante competitivo em algumas praças no país. Nós vamos mostrar agora os números da Única para o Centro-Sul brasileiro. Você tem aqui a produção total de 1 bilhão e 50 milhões de litros, 1 bilhão e 50 milhões de litros para comercialização na primeira quinzena. Representa uma queda de 22% no total. Considerando apenas o etanol hidratado, foram 129 milhões 230 mil litros, queda de 24%. E considerando o etanol anidro, 292 milhões 570 mil litros, queda também quase igual de 23,82%. Não é nada fácil a situação do etanol, é por isso que o setor tem pedido socorro. Não é só a crise causada pelo coronavírus sobre o consumo, mas também o fator petróleo, barril de petróleo mais barato no cenário internacional, pressionando muito o sucro alcooleiro aqui no Brasil. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu converso com João Pedro Dias e também com Alcides Torres, da Scott Consultoria, sobre o mercado do boi, insumos mais caros e como que fica preço no segundo semestre para o pecuarista brasileiro. Eu vou e volto já. Eu converso agora com João Pedro Couto Dias, analista aqui do SBA, do Canal do Boi. E nós vamos falar, João Pedro, a respeito de bovinocultura e oferta de animais. Olha, nós temos trazido levantamentos importantes desde o começo do ano que vão indicando uma redução na expectativa de animais confinados no país. Números que foram confirmados há um mês pela Scott Consultoria, também pela Atenagro e também por outras empresas aqui no Canal do Boi. E nós tivemos nessa semana, eu entrevistei o pesquisador da Embrapa, o Denilton Flumian, que falava o seguinte:
seguinte, que aquelas estimativas de geadas em junho e julho, desde o começo do ano, elas se confirmam. Devemos ter geada atingindo produções de milho e também as pastagens no Mato Grosso do Sul, fato que também deve ocorrer sobre Paraná e São Paulo. Qual que é o seu entendimento sobre esses parâmetros que estamos trazendo agora para a pecuária brasileira? João Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos vocês. A grande questão é o problema do milho. Milho, sim, se houver geadas agora nesse período, nós vamos ter dificuldade, vai haver uma quebra significativa na produtividade do milho segunda safra, porque nós estamos em plena época de reprodução, de polinização, de enchimento de grãos. A questão das pastagens tropicais, realmente, elas são extremamente sensíveis às geadas, principalmente se a geada estiver próximo de 0 grau, onde houver congelamento da seiva. Isso vai impactar na oferta de forragem, tanto em quantidade como em qualidade. Agora, a grande questão que diminuiu a intenção de confinamento foi que o preço no mercado futuro não sinalizava valores muito convidativos em função do custo da reposição. O custo animal do boi magro tinha subido bastante, tinha recuperado o preço e o preço lá na frente tinha caído. Nós estamos vivendo um momento diferente, porque a exportação está sendo muito forte e isso vai impactar no preço. E se houver um preço ainda razoável, essa intenção de confinamento pode aumentar um pouco, sim. Pedro, olha só, você lembrou bem das exportações, as exportações vêm num bom volume, as expectativas para o segundo semestre são excelentes e temos uma oferta menor para gado por conta dos animais de reposição que vem num preço muito elevado, foi bem lembrado, muito alto, foi bem lembrado por você. Temos um milho com um custo que tem sido reduzido, mas não está baixo assim o suficiente, e temos uma pastagem que deve estar prejudicada. Como é que esse cenário para oferta de gado gordo durante esse período de agosto a novembro deve ocorrer no país com esses parâmetros? Como é que deve ficar esse momento na oferta de animais aqui no Brasil? Fabiano, se houver uma demanda por parte do frigorífico e o preço for razoável, se o preço for remunerador, o pessoal vai fazer semi-confinamento, vai colocar suplemento proteico, vai usar resíduos da agricultura, seja caroço de algodão, seja resíduos de armazéns, vai fazer tudo possível para terminar alguns lotes, cada produtor fazer alguns lotes ou é vaca que está vazia, ou é novilha que está com 11, 12 arroba, ele dá uma chegada a mais nela, tudo é questão de rentabilidade. Se houver uma melhoria de preço, com certeza aparece esse gado aí. Tá certo, João Pedro, agradeço sua participação no Agricultura BR de hoje. Obrigado, bom trabalho. Eu conversei com João Pedro Cuti Dias, analista de mercados aqui no Canal do Boi. E olha, já tem alguns meses nós trazíamos alguns números da Scott Consultoria, com o Alcides Torres, que está aqui conosco, falando a respeito da redução na intenção de confinamento no país. Lá no começo do ano, a Embrapa falava a respeito de geadas em alguns estados brasileiros e vai se confirmando. A Embrapa confirmava ontem aqui no Canal do Boi geadas no Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, que devem atingir a produção de milho e também a pastagem nesses estados. Alcides Torres está conosco mais uma vez. E, Alcides, dentro desse cenário, que já viu uma redução de intenção de confinamento, agora alimento também ficando um pouco mais complicado, além de animais de reposição com preços mais altos, como é que deve ficar a oferta de boi pronto, gado pronto, entre agosto e novembro de 2020? Se vier essa geada medonha que está sendo prevista, a gente deve ter uma maior adoção de sistemas de suplementação do gado, tá? E aí inclui confinamento, semi-confinamento do rebanho disponível, ainda assim deve continuar menor, tá?
Alcides, você acredita que dentro desse cenário, né, que já havia uma oferta menor em relação aos animais que sairiam de confinamento e uma dificuldade talvez um pouco mais expressiva, né, ou se expressa, porque isso já estava de certo modo também precificado, os valores para as negociações com animais pode ter alguma alteração em relação a uma oferta um pouco mais dificultosa nos próximos meses? Pode ser, esse é um dos cenários, tá? Normalmente, no segundo semestre, a gente vem agora, a gente está na boca da entre-safra, a oferta melhorou um pouquinho, os frigoríficos estão comprando pausadamente, mas a expectativa para o segundo semestre são de preços maiores, tá? E esses preços podem ser intensificados caso essas geadas afetem significativamente a oferta de bovinos, tá? Mas, sim, a gente pode esperar uma cotação da arroba do boi gordo maior, e ela só não vai disparar, digamos assim, em função da peste, né, da gripe que a gente está vivendo, e o que tem provocado um consumo bastante reprimido, um consumo bastante conservador em relação à carne bovina, principalmente. Alcides, você falou a respeito dos efeitos da Covid aqui para consumo interno no Brasil, principalmente. Falando a respeito desse aspecto, o que a Scott Consultoria acredita para esse final do ano de 2020? É um ano no qual se teve redução nos ganhos de maneira generalizada para a população, o poder de compra ficou menor e isso, claro, que afeta o consumo em diversas frentes. O que vocês acreditam que vamos ter nesse cenário interno no Brasil em relação à oferta e também à prática nos preços, tanto no atacado quanto no varejo? A gente tem pela frente, utilizando aí as previsões do Banco Central, um momento de recessão, tá? Nós temos uma previsão de queda do PIB, né? Um PIB negativo, tá? A situação já não era boa antes, mas agora piorou um pouco. E a elasticidade de renda, vamos dizer assim, com a queda de renda, certamente cai o consumo de carne bovina, tá? Então, a expectativa é de consumo ainda reprimido, não só de carne, mas nós vamos ter uma depressão, de maneira geral, de alimentos mais caros, vamos ter uma migração para proteínas mais baratas, aí o mercado se ajusta, porque quando se aumenta o consumo de carne de frango, de carne de suíno, o preço acaba subindo porque a demanda aumenta, aí novamente a carne de dianteiro fica competitiva, assim por diante, tá? Tanto é que nessa paralisação aí dos serviços de alimentação, bares, restaurantes, fast food, lanchonetes, etc., o que mais caiu foi justamente o consumo de carne de traseiro, né? Que eram essas carnes mais macias, elas atendiam restaurantes, churrascarias, etc. E no supermercado você consome outros tipos de carne, você vai muito em cima do preço ou de alternativas de outros alimentos, tá? Mas diante de um cenário desse de recessão e de instabilidade econômica, política, sanitária, nós estamos vivendo tudo simultaneamente, né? Não se pode ser muito otimista, não, tá? Hoje, ser conservador já é ser otimista, mas a expectativa é de um mercado bastante contido nesse segundo semestre. Tá certo, Alcides Torres, eu quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado e um bom trabalho para vocês todos. Bom trabalho, Alcides. Conversei com o Alcides Torres, da Scott Consultoria.